Na lição de hoje vamos começar nosso estudo do livro de Gênesis, examinando o que Deus nos diz sobre a criação. Portanto, muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. A palavra Gênesis, o nome do primeiro livro da Bíblia, significa algo como Gênese, ou o início. Como dissemos em nossa última lição, este livro não foi escrito somente para revelar como as coisas vieram a existir. Esse livro nos fala da origem das coisas porque Deus quer que a gente entenda como tudo começou. No primeiro capítulo de Gênesis temos essas palavras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies também. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esse assunto da criação é o assunto mais popular dentro do livro de Gênesis. Se você participar de uma discussão sobre religião numa universidade, parece que a Bíblia não fala de outra coisa que não seja a criação. A criação é o que mais os universitários gostam de discutir quando se trata de religião. Existem dois pensamentos extremos quando o assunto é a criação. Primeiro, temos a posição do cientista que diz que a criação, como foi narrada no livro de Gênesis, não é cientificamente confiável. Por isso, ele rejeita a Bíblia como palavra inspirada de Deus. A outra posição, que é o oposto da primeira, é a do crente conservador, que aborda o assunto com uma outra pergunta. A ciência é biblicamente confiável? E dizem mais: a Bíblia não está sujeita a julgamento. A ciência é que está. A questão aqui não é se a Bíblia é científica, mas sim se a ciência é bíblica. Esta é a questão. A Bíblia e a ciência são compatíveis quando a Bíblia aborda um assunto como a criação? Esta é a verdadeira questão aqui, e é uma questão muito popular. Precisamos colocar algumas coisas em perspectiva agora. Primeiramente, se você pensar em termos de ciência e em como um cientista é, se você pensar sobre os métodos do cientista como ele próprio os define, você pode chegar a algumas conclusões. Você vai acabar chegando a essa pergunta: será possível um cientista crer em Deus e continuar sendo um cientista? Baseado na maneira com que os cientistas definem por conta própria os parâmetros dos métodos da ciência, nós temos aqui uma questão interessante. Com certeza, um cientista pode ser teísta. Muitos cientistas são teístas devotados. Mas baseado na definição que eles próprios têm do método científico, parece que quando um cientista é teísta, ele não está sendo científico ou não está sendo teísta quando é cientista. Teísta é aquele que acredita em Deus. Os cientistas lidam com dados ou fenômenos que podem ser observados. Eles lidam com dados que podem ser estudados objetivamente. Baseados nas observações desses dados, eles fazem experimentos. Em seguida, eles tiram conclusões e fazem aplicações. É isso que significa ser científico e utilizar métodos científicos. Há um senso comum, novamente, de que quando um cientista expressa a fé, ele não está sendo científico. A Escritura diz em Hebreus, capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse verso não diz que, a menos que você seja um cientista, você não poderá agradar a Deus, e nem que você só pode se aproximar de Deus se você for um cientista. Deus não tem um plano especial de salvação para cientistas. Os cientistas têm de chegar a Deus do mesmo jeito que todo mundo tem, pela fé. E a fé que nos leva a Deus e torna possível, então, que venhamos ter uma vida que agrade a Deus. A fé é um dom de Deus.
Novamente, deixa eu dizer o seguinte, baseado na maneira com que alguns cientistas escrevem o funcionamento dos métodos científicos, quando o cientista recebe o dom da fé, como qualquer outra pessoa, quando ele crê no sobrenatural, quando ele chega a conhecer a Deus e viver uma vida que agrade a Deus, quando ele chega a isso, ele não está sendo científico, literalmente falando. Veja, Deus é um espírito, e aqueles que o adoram e chegam a conhecê-lo, conhecem e adoram a Deus na dimensão espiritual da vida. Esse não é o método da ciência. Resumindo, quando abordamos o assunto da criação através de um ato direto de Deus, quando falamos sobre o assunto Deus, quando mencionamos o sobrenatural, a revelação e o milagroso, não estamos no campo da ciência. Qualquer cientista pode lhe confirmar isso. Considerando tudo isso, eu gostaria de traçar alguns paralelos. Acho que existem alguns paralelos muito interessantes entre o que o Gênesis diz sobre a criação e a origem de tudo e o que muitos cientistas acreditam sobre a origem de todas as coisas. Eu creio que há vários paralelos aqui e ali e muitas diferenças agudas. Baseado na nossa introdução à Bíblia, para ler sobre a criação, devemos agir como agiríamos para ler todos os capítulos da Bíblia, fazendo as seguintes perguntas. O que está escrito? O que quer dizer? E o que significa para mim? Ao responder a primeira pergunta, o que está escrito sobre a criação, uma das palavras que você deve estudar e observar cuidadosamente é a palavra traduzida como criar ou criou. Essa é a palavra hebraica bara. E essa palavra bara, a palavra usada para criar, só é encontrada 3 vezes nesse relato da criação. No princípio Deus criou, e depois na água ele cria, e depois ele cria o homem. No princípio houve um ato de bara, ou criação. E como resultado desse primeiro ato de criação, tivemos o firmamento, que significa o universo e a terra. Essa terra tem o poder de produzir toda a vida vegetal. Tudo o que veio depois foi um resultado daquele primeiro ato de criação, ou bara. O segundo ato de criação acontece na água e é encontrado no verso 21 do capítulo 1 de Gênesis. O resultado desse segundo ato de criação é a vida animal. Depois veio o terceiro ato de criação que trouxe as pessoas à terra. Mas vamos observar um detalhe. Entre esses 3 atos de bara, ou criação, o relato do Gênesis sobre a criação usa palavras que realmente poderiam ser descritas como desenvolvimento e mudança. Está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando ele criou os céus e a terra, eles não tinham forma, eram vazios, eram úmidos, escuros e profundos. No segundo verso do relato da criação, Gênesis capítulo 1, lemos que o Espírito de Deus começou a se mover por sobre essa criação. Agora, entre os versos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, muitas pessoas injetam uma teoria. É a chamada teoria da catástrofe. Eles dizem que alguma coisa aconteceu após o verso 1, que destruiu completamente a primeira criação, por isso Deus teve de fazer outra criação. Eles acham que Deus não poderia criar uma coisa que fosse sem forma e vazia, úmida, escura e profunda. Nesse ponto é preciso uma certa prática como estudioso da Bíblia. Faça-se a seguinte pergunta. O que está escrito? Francamente, não está escrito que houve uma catástrofe. E também não diz que algo aconteceu com aquela criação que a deixou sem forma e vazia. Diz ali que ela era sem forma e vazia. Era um caos, como dizem os teólogos. E diz ali, e isso realmente está escrito, que o Espírito de Deus começou a se mover sobre essa criação e a desenvolvê-la, e a manipulá-la e a transformá-la. Em Gênesis 1, entre os versos 1 e 21, lemos palavras como dividida, reunida e apareça. Por exemplo, lá diz que a terra seca apareceu. A terra seca não foi criada quando ela apareceu. Ela foi criada no princípio e aparentemente estava debaixo d'água. Em um certo momento, quando Deus dividiu as águas das águas, a terra seca apareceu. É interessante que os cientistas como paleontólogos e geólogos têm certeza que a terra inteira esteve debaixo d'água. E é interessante como a ciência faz um paralelo, neste ponto, com o relato do Gênesis. A palavra bara, ou criar, significa fazer alguma coisa a partir do nada. Não havia absolutamente nada, então Deus fez esse bara. Essas palavras em Gênesis, depois do verso 1 até o verso 21, são palavras que significam isso, mudar a forma daquilo que já existe. Isso não é criação, de acordo com a palavra hebraica bara. O primeiro ato de criação, apesar de ter produzido o universo, a terra e toda a vida vegetal, não produziu vida animal. Portanto,
Foi necessário outro ato de bara na água. Novamente, os cientistas parecem ter muita certeza de que a vida animal começou na água. E é isso que o relato de Gênesis diz, exatamente. Tinha de haver um terceiro ato separado da criação. Tem de haver um terceiro ato de bara, porque a vida animal não originou a vida humana. Quando chegamos aos versos 26 e 27, lemos sobre a terceira vez que Deus criou. O resultado desse terceiro ato de criação foi o homem. Quando estudamos seriamente o relato de Gênesis sobre a criação verso por verso, e então consideramos a tese do evolucionista ateu, notamos que o relato de Gênesis preenche 3 lacunas da teoria da evolução. Por 3 vezes o relato de Gênesis diz, Deus criou. Nesses 3 lugares em que o Gênesis nos diz que Deus criou, o evolucionista ateu luta para apresentar respostas às suas 3 lacunas vazias. Leia o primeiro capítulo de Gênesis e observe cuidadosamente a história da criação. Deus criou, e Ele ainda pode criar hoje. Ele quer criar em você um coração novo. Se você está acompanhando o programa, achou tudo muito interessante, mas acha que se você morresse hoje não iria para junto de Deus, porque Ele ainda não criou um coração novo em você, sabe, eu quero lhe convidar para que você fale com Deus agora. Diga comigo, Deus, eu sei que eu preciso do teu poder de criação na minha vida. Deus, Criador do céu e da terra, eu quero te conhecer. Eu quero que seja criado em mim um novo coração. Me ajude, Deus, me ajude a seguir o teu caminho. Como seu Pai celestial, seria bom você fazer algumas observações quando ler o primeiro capítulo de Gênesis e estudar a criação à luz desse livro, a fim de chegar a certas conclusões interessantes. Observe primeiramente o seguinte, o relato da criação de Gênesis registra tudo o que existe hoje. Tudo é resultado de 3 atos principais de criação da parte de Deus. Há muita mutação e desenvolvimento entre esses 3 atos de criação. Depois desses atos originais da criação, o Espírito de Deus continua a manipular, mudar e desenvolver essa criação. Existe um paralelo entre o relato da criação e aquilo que muitos cientistas acreditam. Os cientistas estudam as formas de vida que existem hoje e observam suas mudanças e desenvolvimento e então dizem, isso existe, a vida se desenvolve, isso evolui, isso sofre mudança. Alguns cristãos ficam horrorizados, têm chilique e dizem, não pode ser isso. Muito bem, quando você lê o relato da criação de Gênesis, o que ele diz, hein? O que ele realmente diz? O livro de Gênesis diz que houve 3 atos de criação, mas que entre um e outro ato de criação houve mutações e desenvolvimento. É aqui que eles discordam. A expressão Deus e bara aparece 3 vezes no relato bíblico da criação. Deus criou. É nesse ponto que muitos cientistas discordam do relato da criação. Alguns deles não consideram esse dado porque ele foge de sua realidade. O criacionismo envolve o sobrenatural, o subjetivo e o espiritual. De acordo com os cientistas, você não pode ser científico em cima de dados sobrenaturais. Resumindo, acho interessante considerar os paralelos entre a ciência e o relato da criação de Gênesis. Existem 3 pontos para os quais os cientistas ateístas têm extrema dificuldade para encontrar respostas. Há 3 pontos onde o relato de Gênesis diz, criou Deus. O cientista ateísta tem dificuldade para responder essa questão. Mas como tudo começou? Quando você começa do princípio, eles realmente não encontram resposta nenhuma. Lembro-me que certa vez participei de um seminário numa conhecida universidade e um renomado cientista estava dando uma palestra. Quando ele disse, nós chegamos nos gases. Aí eu levantei a minha mão e ele me olhou através dos seus óculos fundo de garrafa e disse, não me pergunte de onde vêm os gases, hein? Bom, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Você está vendo? Todos eles, todos os cientistas param na questão de onde tudo se originou. De onde tudo começou? Esse é o ponto onde a Bíblia diz, Deus. Deus criou. A Bíblia diz que houve um Big Deus, e que esse Big Deus criou. E foi assim que tudo começou.
Esse Big Deus criou. É mais fácil crer no Big Deus do que crer no tal de Big Bang. Os cientistas não conseguem encontrar uma resposta para a pergunta, mas como tudo começou? Eles não conseguem responder. O segundo ponto para o qual os cientistas não encontram resposta é como a vida vegetal evoluiu para a vida animal. Não está faltando só um elo. Há 3 elos faltando e esse é o segundo deles. Mais uma vez a Bíblia diz, Deus, foi um ato de Deus. Houve um ato de criação. Depois, o elo que está faltando é como a vida animal se tornou vida humana. Mais uma vez, o relato de Gênesis diz, Deus. Nesse relato lemos que Deus criou o homem. Eu não sei quanto a você, mas para mim, essa observação é muito importante. Nos 3 pontos para os quais os cientistas não têm resposta, o livro de Gênesis nos responde. É fascinante observar as antigas teorias sobre as origens. Não é incrível que 3.300 anos antes de Darwin, o autor de Gênesis tenha dito, a vida muda e desenvolve? Isso é muito interessante. A Bíblia é o livro sobre redenção. Mais uma vez, existem 1.189 capítulos na Bíblia e apenas 1,5 capítulo fala sobre a criação. A criação não é uma disciplina da ciência. Essa questão pertence ao campo da teologia, ou talvez, se você quiser, poderá enquadrar a criação no campo da filosofia. Poderá chegar à mesma conclusão do filósofo e dizer, eu não sei nada sobre a criação. Você não sabe nada sobre a criação. Ninguém sabe nada sobre a criação. Mas é inteligente pensar sobre isso. O livro de Gênesis começa nos dizendo que a questão da criação pertence a Deus. Deus criou. Apenas Deus estava lá. Só Deus sabe. Portanto, a única pessoa que pode chegar perto de alguma conclusão sobre as origens é o profeta que tem a revelação de Deus. É exatamente o caso de Moisés. Moisés foi um profeta. Ele subiu o Monte Sinai 3 vezes e ficou lá 40 dias e 40 noites sem comer e disse, Deus, eu quero uma palavra sua mais do que eu quero comer. E Deus deu a ele uma revelação. Deus deu a ele uma palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São essas a revelação que Moisés recebeu. Essa revelação começa com uma simples afirmação sobre a criação. Essa afirmação é uma revelação de Deus. Mesmo sem pretender esgotar a matéria da criação, creio que ela diz a verdade sobre as origens e que será confirmada como verdadeira. Quando a questão é criação, temos 2 posições completamente opostas. Francamente, eu não quero ser forçado a optar por nenhuma das 2. Por outro lado, temos os crentes conservadores que dizem que se você crê na Bíblia, então tem que acreditar que a Terra possui apenas 6.000 anos de existência e que o homem também só existe há 6.000 anos. Você não tem que acreditar que a Terra e o homem existem há 6.000 anos para crer na Bíblia, porque a Bíblia não fornece nenhuma data. Se Deus pôde criar Adão como adulto, ele pôde criar um universo adulto, é lógico. Um repórter de um programa de televisão certa vez perguntou ao Billy Graham, Dr. Billy Graham, como o senhor pode dizer diante de todas essas pessoas que a Bíblia diz, sendo o senhor formado em antropologia? Ele respondeu, olha, para mim não há problema algum. Existe um problema para você? Então, o repórter respondeu, um antropólogo deveria saber que a Terra tem bilhões de anos e a Bíblia afirma que ela possui apenas 6.000 anos. Como o senhor pode achar possível acreditar na Bíblia? Então Billy Graham disse, me desculpe, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que o homem ou a Terra tenham 6.000 anos. Aí então o repórter falou, Dr. Graham, que idade o senhor acha que a Terra tem? Ele respondeu, acho que a Terra é muito, muito velha. Essa foi uma ótima resposta. Acho incrível que tantas pessoas ainda não tenham lido Gênesis. Muitos cientistas que possuem grande conhecimento científico jamais leram o relato de Gênesis, nem sequer o leram objetivamente com seriedade. Há muitas pessoas que creem nas Escrituras, mas têm medo da questão da evolução. Elas nem procuram saber o que a Bíblia diz a respeito. Eu não sou cientista e não sei nada sobre evolução. Essa não é a minha área, não é o meu chamado.
O que eu gostaria de propor é, uma vez que esse assunto sempre vem à tona, vamos ler o relato da criação de Gênesis. Não tenha medo desse assunto, não fique pensando que você tem que defender Deus. Simplesmente leia o livro de Gênesis fazendo a seguinte pergunta: o que realmente há aqui a esse respeito? Tenha essa expectativa de que está escrito ali, do que o que está ali realmente é verdadeiro e que será confirmado por cientistas verdadeiros. Também precisamos fazer a seguinte pergunta: por que Deus falou tão pouco a respeito da criação? Bom, não é porque ele achasse que nos devia alguma explicação. Deus sabia que um dia chegaríamos à conclusão de que nós próprios precisamos de um ato de criação dentro dos nossos corações. Deus sabia que isso aconteceria conosco, assim como aconteceu com Davi. Depois que Davi cometeu um sério pecado, ele fez essa importante oração: Deus, mostra-me a verdade a respeito do meu homem interior. Quando Deus mostrou a ele a verdade sobre o seu interior, Davi fez essa oração, na qual usou a palavra bara. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. O que ele estava realmente dizendo era: Deus, se o Senhor não operar o milagre de criação no meu coração, eu vou pecar outra e outra vez. Eu preciso de um ato de criação no meu interior. A resposta à oração de Davi é o novo nascimento. E Jesus fala sobre isso. Sim, Jesus estava falando quando afirmou: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. Você tem que nascer de novo. Precisa de um ato de criação. Quando os apóstolos comentaram os ensinamentos de Jesus sobre o novo nascimento, eles se referiram à criação. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E mais, somos criação de Deus e criados em Cristo Jesus. As pessoas que nasceram de novo experimentaram um ato de criação e, como resultado desse ato de criação, elas são criação de Deus. Eu creio que Deus deseja realmente que percebamos a nossa necessidade de um ato de criação dentro de nós. Você já experimentou esse novo nascimento? Pense nisso, hein? Bom, até o nosso próximo programa.